Olha, desde 1º de agosto, as empresas podem pedir a isenção da tarifa de importação de 60% para produtos importados de até $50. Para isso, precisam fornecer informações à Receita Federal. Para falar mais sobre esse assunto, para entender melhor essa questão, nós estamos aqui com o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Filho. Tudo bem, presidente? Como vai? Muito obrigado. Bom dia, tudo bem, Tiago? Bom, essa é uma discussão muito polêmica que vem permeando também o debate da reforma tributária. Inclusive, a gente vem acompanhando algumas informações de que o pagamento de tributos nessas pequenas transações acabou aumentando. Eu pergunto, esse mercado precisa de uma regulação melhor e como é que fica o varejo nessa questão? Tiago, esse assunto ele já vinha com uma certa relevância desde o governo anterior e a partir desse ano houve um trabalho muito grande para ter uma governança em cima desse assunto. Porque o que nós estávamos vendo é que bilhões e bilhões de reais em produtos importados entrando no país sem qualquer tributação. Então, surgiu esse novo programa, o Programa Remessas Conforme, que é para organizar nessa primeira fase a entrada de todos esses produtos de plataformas estrangeiras transnacionais, né? Agora, presidente, há um temor aqui do varejo nacional, dos empresários brasileiros, de que essa renúncia fiscal do governo federal por parte desse imposto federal, dessa tributação sobre a importação desses produtos comprados fora do Brasil por meio dessas plataformas, produtos que valem até $50, de que se estabeleça com isso uma concorrência desleal, deixando os produtos brasileiros, muitas vezes, por causa dessa renúncia, mais caros, o que vai atrair o consumidor brasileiro para esses produtos que vêm de fora. Como o Instituto lida com essa questão? Me parece que foi feito um levantamento apontando carga tributária em vários setores aqui do Brasil e esse levantamento trata sobre isso também, né? Exato, Lívia. Essa questão de isentar até $50 produtos importados por essas plataformas é muito séria, porque nós passamos isso para reais, é cerca de R$250. R$250 é quase o ticket médio da venda de 90% dos varejistas. Então, parece um número pequeno, mas é um número muito grande. É muito importante que isso seja revisto. Por quê? Porque existe uma questão da isonomia, né? Nós queremos, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o IDV, ele defende a competição, mas em regras iguais. Então, hoje, nós estamos com 17% de ICMS, que foi um trabalho feito no CONFAS, entre os governadores, para ter um ICMS mínimo, mas zero de imposto de exportação. Fizemos um estudo, junto com o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, para verificar se nós estávamos requisitando, pedindo algo que não estava correto. Ao contrário, nós verificamos que se pegarmos da cadeia, né, da produção, intermediação, até chegar na ponta do nosso consumidor, no mínimo 85% de carga tributária. Então, você imagina, nós estamos disputando 17 de ICMS, que vai ser cobrado, versus 85 de carga que nós pagamos. Então, não há como competir, não há como defender que o produto brasileiro vai conseguir fazer frente ao que vem importado. Esse é um dos problemas. Presidente, na sequência das perguntas dos comentaristas, agora você, Diogo Schelp. Bom dia. O secretário extraordinário de reforma tributária do governo, Bernardo Api, deu uma entrevista esta semana dizendo que se não houvessem as exceções na reforma tributária, a alíquota geral seria de entre 20% a 22%, a alíquota de imposto. Com as exceções, pode chegar a 27%, mas ele diz que isso ainda é abaixo do que atualmente já se paga de alíquota padrão para bens no Brasil, que seria de 34,4%. Na avaliação do setor varejista, a reforma tributária é positiva? Bom dia, Diogo. Ocorre o seguinte, a reforma tributária está pegando somente 5 impostos, né? Então, quando nós falamos desse estudo de imposto de importação, pegamos
toda a cadeia e o imposto adicionado desde a parte trabalhista, a parte de PTU, a parte das transações. A reforma trabalhista pega 5 impostos. Se a reforma trabalhista, a reforma tributária for implantada com teto, o que está ocorrendo hoje, que a preocupação é que não tem teto, né? Era 25, que parecia até razoável para o Brasil, porque nós temos, por exemplo, Portugal em torno de 24, Espanha em torno de 22, mas o risco está em não ter uma definição de teto. Isso preocupa muito. Por quê? Porque está se eliminando os impostos durante a cadeia. A gente brinca que é um manicômio tributário. As empresas de varejo têm mais gente na contabilidade e no fiscal do que, às vezes, na área de compras, que é importante, que é core. Então, esperamos uma simplificação, mas tem que tomar muito cuidado com as exceções, né? Porque tem que atingir uma arrecadação total. Se tirou de um local, vai ter que aumentar em outro. E tem, por exemplo, quem já paga, Diogo, é muito importante a gente falar, que no Brasil tem em torno de 60%, 65% de formalidade, em torno de 40% de informalidade. Então, junto com a reforma tributária, tem que vir mecanismos que reduzam a sonegação. Senão, quem já paga vai pagar muito mais. A soma vai dar 25, 27, mas quem está pagando vai ficar insuportável. E veja, a gente já tem uma carga tributária muito elevada para quem já paga imposto. Presidente, seguimos agora com uma pergunta do Fernando Capês. Bom dia, presidente. Quando eu fui presidente do Procon, nós observamos que essas plataformas digitais internacionais, elas não pagam IPTU, não pagam aluguel, empregam muito pouco, trazem produtos muitas vezes contrabandeados, produzidos, falsificados, ficam fora de qualquer fiscalização. Ao acirrar na reforma tributária a tributação do consumo e essas empresas ficando livres de qualquer tributação, qual pode ser o impacto em termos de desemprego no setor do varejo se não for feito alguma coisa que equilibre essa concorrência? Capês, bom dia, muito obrigado por sua pergunta. Realmente, essa questão das plataformas tem que ser tratada na reforma tributária. Não pode vir uma nova forma de tributação no país sem tratar da questão das plataformas transnacionais. Por quê? Porque algumas não têm nem CNPJ no país, né? Você que foi do Procon sabe, então você precisa achar o estabelecimento para fazer uma autuação, né? Então, isso é um ponto muito importante. Eu acho que tem que ter uma obrigatoriedade de ter estabelecimento no país, né? Ela já não está no país, já não está contribuindo com as leis trabalhistas, já não está contribuindo uma série de impostos. Então, isso tem que ser tratado, porque senão nós vamos ter um impacto, e já estamos, viu, Capês? Nós fizemos esse estudo recente da carga tributária mínima de 85% e vimos o impacto que está tendo no desemprego no varejo, na cadeia, né? Se olhar da produção ao varejo. Estimamos que esse ano serão eliminadas 554 mil vagas de emprego por conta dessa importação sem imposto. Isso equivale a mais ou menos pagar 6,7 bi de salários e vai dar abrir mão de impostos em torno de 65 bilhões. É muito dinheiro, né? Então, o governo iniciou esse programa Reforma Conformidade, né, das plataformas que elas têm que se registrar, mas vai levar um tempo para poderem se adequar. Ok? Mas tem que pagar imposto desde já. Se nós não pagamos qualquer imposto, você sabe, né, Capês? Você chegar numa loja, num estabelecimento físico, tiver um produto lá que não tem a nota fiscal da entrada, tiver um produto que não tem a certificação, a loja pode ser fechada, o gerente é encaminhado muitas vezes para a delegacia. Isso tem que ser o mesmo tratamento. Nós não podemos receber produtos que são, inclusive, alguns de risco à saúde, como brinquedos sem certificação, e infelizmente, a gente sabe que o povo não vê, né? O pessoal vê mais Sim. o preço, mas é uma doença silenciosa. A eliminação de emprego está sendo gradativa. Então, a hora que alguém viu que, olha, meu vizinho perdeu emprego, puxa, era daquela loja que fechou, o meu outro vizinho era daquela fábrica que fechou, aí vai ser tarde. Então, nós estamos procurando mostrar esse efeito ruim que vai existir na economia se nada mudar.
Conversamos com o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV, Dr. Jorge Gonçalves Filho. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço o espaço. Bom trabalho a todos. Um abraço.